Gênesis 13, 10 a 13. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Ló, sobrinho de Abraão, que foi com Abraão quando Deus chamou Abraão para fora da sua terra, para uma terra que lhe ia mostrar, Ló decidiu ir com Abraão. Mas chegou um momento em que os rebanhos dos dois não poderiam mais estar juntos. Havia contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e Abraão disse a Ló para escolher o lado que queria ir, e Abraão ficaria com o outro lado. E lemos aqui que levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Ló olhou para a campina do Jordão e começou a pensar o que deveria escolher. Ló pensou, com certeza, onde ia ter maior proveito, mais vantagem. E Ló levanta os seus olhos, não para Deus, mas para ver a campina do Jordão. E ele viu que a campina era toda bem regada. Moisés, quando escreve, ele compara esta campina com o jardim do Senhor, ou seja, o jardim do Éden, que tinha 4 rios que o regavam, como a terra do Egito, que era regada pelo Nilo, e onde os egípcios já tinham aprendido a fazer canais para irrigar a terra. Ló então levanta os olhos para ver o que os seus olhos podiam alcançar. Mas Ló não viu o que o Senhor ia fazer, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ló viu toda a campina, mas ele não viu aquilo que o Senhor ia fazer. Ló então partiu para o Oriente, que na Bíblia é sempre uma indicação do afastamento de Deus. Isto porque, quando Deus revelou para o tabernáculo ser feito, o tabernáculo tinha a sua entrada voltada para Oriente. E aquele que se aproximava do Senhor, entrava pela porta do tabernáculo, ele estava de costas voltadas para o sol. Quando alguém se afastava do tabernáculo, ele dirigia-se para o Oriente, em direção do sol nascente. E Ló foi no sentido do Oriente. Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E então apartaram-se um do outro. Ló e Abraão se apartaram um do outro. Havia nesta campina cidades prósperas e aprazíveis, como Sodoma e Gomorra, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ló não entrou logo em Sodoma, mas ia armando as suas tendas até Sodoma, sempre pensando no maior proveito que podia tirar. Ló era crente, temia a Deus. Na segunda carta de Pedro 2,7, Ló é chamado justo e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ló é chamado justo, ele era crente, temia a Deus, mas foi atraído pela possibilidade de prosperar cada vez mais. Ló não levou em conta a situação moral e espiritual de Sodoma. Ló não levou em conta como eram maus os varões de Sodoma, grandes pecadores contra o Senhor. Ou seja, estes homens eram conhecidos como grandes pecadores contra o Senhor. Grandes pecadores diante de Deus. Provavelmente Ló pensou que não se ia envolver com as maldades dos homens de Sodoma. Ele só ia aproveitar aquela situação. Afinal, a oportunidade era maravilhosa. Os homens de Sodoma não eram apenas pecadores, mas grandes pecadores diante de Deus. E os pecados destes homens vão ficar claros mais à frente no capítulo 19. Esta decisão de Ló levou-o a perder tudo. Ló ficou sem nada quando o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. No entanto, Deus foi misericordioso para com Ló, mesmo perdendo a sua esposa. Nós fazemos escolhas todos os dias, mas não devemos fazer escolhas com base na aparência. Por exemplo, a escolha da pessoa com quem casamos, a escolha de um emprego, de um trabalho,
e tantas outras coisas. Não fazer escolhas com base na aparência só é possível se amarmos o Senhor. Como diz João na sua primeira carta, capítulo 2, 15 a 17. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ló experimentou isto na sua carne. O mundo passa. Sodoma e Gomorra passaram. A prosperidade que ele tanto queria acabou por passar. Só podemos fazer escolhas certas se o amor do Pai estiver em nós. Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que ama a Deus, é uma e a mesma coisa. Amar a Deus e fazer a vontade de Deus, ele vai permanecer para sempre. É bom quando Deus não nos dá muitas vezes mais bens, porque ele sabe que se os tivermos, nos vamos afastar dele. Por isso, que possamos aprender com Ló. Ló viu, mas não viu verdadeiramente. Abraão confiou no Senhor, deixou Ló escolher. E Abraão, confiado no Senhor, foi a causa também de Ló não ser destruído. Abraão permaneceu, enriqueceu cada vez mais, enquanto Ló, atraído por aquilo que via, perdeu tudo.